Certo, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependente do momento que você estiver assistindo. Vamos começar aqui mais uma monitoria. Vamos lá. A gente vai fazer uma revisão aqui sobre alguns assuntos que a gente já tratou nas últimas semanas, que a Luzia acabou comentando com vocês na última aula. Primeiro que a gente vai relembrar da inconstitucionalidade da natureza inafiançável dos crimes hediondos por conta da ADIM, da ação de inconstitucionalidade número 3.112 de 2007, certo? Aqui a gente tem as penas dos crimes relacionados a porte e posse, dependendo da característica do tipo daquele armamento, munição ou acessório, certo? Se for de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido. Relembrando o que é uso permitido, restrito e proibido. Uso permitido é aquele que tem acesso a qualquer cidadão comum, porém, ele deve ter aquele acesso de forma legal, em acordo com a determinação, certo? O de uso restrito, ele tem o seu uso restrito para algumas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, certo? Por exemplo, restrito para o uso apenas do policial. O cidadão de uso comum não poderá usar, mas o policial sim. E o de uso proibido, que é proibido para todo mundo, previsto nos tratados internacionais em que o Brasil é signatário, certo? Aqui, na posse de uso permitido, seja ela armamento, arma de fogo, né, munição ou acessório, no artigo 12 do Estatuto, será detenção de 1 a 3 anos e multa. Porte de uso permitido será o artigo 14, com reclusão de 2 a 4 anos e multa. Posse ou porte de uso restrito, aqui você consegue perceber que ele não diferencia os dois, certo? No artigo 12 e no artigo 14, ele separa a posse e o porte. Já no artigo 16, ele engloba a posse e o porte no mesmo tipo penal, certo? Posse ou porte de uso restrito, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Posse ou porte de uso proibido, no artigo 16, parágrafo 2º, reclusão de 4 a 12 anos, certo? E aí uma coisa que tem que se atentar é que aqui, para posse de uso permitido, porte de uso permitido, posse ou porte de uso restrito, se tem a pena privativa de liberdade, assim como acumulado de multa. Porém, na posse e porte de uso proibido, não se tem a multa, apenas a reclusão de 4 a 12 anos. Então, vamos lá. Artigo 16, parágrafo 2º. Vamos ler o tipo penal. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então, certo, se a arma de fogo for de uso proibido. Mas e se for uma munição ou um acessório de uso proibido? Também vai se enquadrar nesse artigo, certo, galera? Pela interpretação extensiva, que é diversa, diferente da analogia, certo? Tem que se atentar nesse ponto. Quais são os sujeitos ativos e os sujeitos passivos desses delitos? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que não tenha a devida autorização legal, que não está agindo de acordo com aquela determinação. E o sujeito passivo é a coletividade, a incolumidade pública, certo? A consumação desses crimes vai ocorrer quando? Para o crime de porte, vai ocorrer quando aquele indivíduo, aquele agente, de fato efetuar aquele porte, e o de posse, respectivamente, quando ele de fato efetuar aquela posse, certo? E a tentativa. Admite-se tentativa, por exemplo, quando aquele agente ele tenta adquirir aquele armamento. É um bom exemplo. Admite-se a tentativa, certo? Aqui a gente encontra a figura de alguns fatos equiparados. O que são os fatos equiparados? São os fatos que estão descritos no próprio artigo 14, que diz: nas mesmas penas incorre quem? E aí aqui a gente tem as hipóteses que equiparam essas condutas abaixo listadas com o próprio delito acima, que são parágrafo 1º, inciso 1º. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou
artefato. Então, a famosa numeração raspada, né, galera? Certo? Você suprime ou altera aquela numeração, você incorre nas mesmas penas do artigo 14. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Então, quando você modifica. Aqui a gente tem duas hipóteses, certo? No inciso segundo. Você modifica as características daquele armamento. Fato, nas duas hipóteses. Para torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, uma hipótese, primeira hipótese. Então você pega aquela arma de fogo e tenta deixar ela equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, certo? Ou então, a segunda hipótese, que você modifica as características daquele armamento para dificultar ou induzir a erro qualquer autoridade policial, perito ou juiz, certo? Então, ou para induzir a erro ou para aumentar o potencial lesivo daquele armamento, certo? Inciso terceiro, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui a gente encontra sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, igual está descrito no tipo penal do posse e do porte e da posse, certo? E aí, o que? Possuir, detiver o quê? Um artefato explosivo ou incendiário, certo? Uma bomba, algo capaz de produzir um grande poder incendiário, certo? No artigo, ainda no artigo 16, no inciso 4, a gente encontra portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Então, ainda que aquela arma de fogo primariamente seja legalizada, você esteja com aquela posse ou porte em acordo com a determinação legal, ela tem que ter sua numeração em acordo também, certo? Você não pode suprimir aquela identificação que primariamente era legal para tornar aquela arma ilegal, certo? Então, se você faz todo o trâmite certinho, adquire o seu armamento, mas você vai lá e raspa, você vai correr na mesma pena do artigo 16, certo? Inciso 5º. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Então aqui é basicamente você entregar aquele armamento, acessório, munição para uma criança ou adolescente, independente de dinheiro ou não, vendendo, fornecendo ou entregando. São as condutas tipificadas. E aqui tem que se atentar muito, porque diferente do delito de omissão de cautela, aqui você está de fato entregando aquele armamento, certo? Posteriormente, aqui no slide de baixo, acredito eu, a gente já vai comentar sobre a diferença desses dois tipos, certo? Mas aqui você está de fato vendendo, entregando, fornecendo aquele armamento, munição ou acessório para aquela criança ou adolescente, certo? O artigo 6º, ele traz produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Então, você vai lá, você tem o conhecimento técnico suficiente para aquilo, ou às vezes nem suficiente, mas você tenta, certo? E acaba dando certo. E aí você vai lá e produz uma munição na sua casa, para você utilizar no seu armamento sem qualquer autorização legal. Você vai incorrer na mesma pena do artigo 16, certo? Certo. Aqui embaixo é essa diferença da omissão de cautela e do inciso 5º, certo? Vamos ler o inciso 5º de novo. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Beleza? No artigo 5º de omissão de cautela, ele fala o quê? Deixar de observar as cautelas necessárias. Então você não está cometendo uma conduta ativa. Você não está de fato entregando aquele armamento. Você está
cometendo uma conduta passiva. Você está deixando de cometer, você está deixando de observar aquelas cautelas que você deveria observar, certo? Para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Aqui também a gente vê outra diferença. Na omissão de cautela, a gente vê a hipótese da pessoa portadora de deficiência mental, algo que a gente não encontra no inciso 5º, que diz apenas criança ou adolescente, certo? Aqui a gente encontra mais uma diferença entre esses dois tipos, então. Sobre o referendo, eu vou ler aqui para vocês. No dia 23 de outubro de 2005, o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de arma de fogo e munições no país. A alteração no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento tornava proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º deste estatuto. Como o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas do país e sobre a sociedade brasileira, o povo deveria concordar ou não com ele. E aqui os brasileiros eles rejeitaram a alteração da lei, certo, galera? Por 60 e algum pouquinho por cento, 60 e alguma coisa, certo? Foi rejeitada essa alteração. E aqui a gente fez uma revisão, galera, porque a maioria desses conteúdos a gente já deu nas outras aulas, por exemplo, a inconstitucionalidade da natureza inafiançável a gente já deu nas outras aulas, assim como a inconstitucionalidade, por exemplo, do regime inicial fechado, da não possibilidade de progressão do regime inicial fechado, pelo princípio da individualização da pena, a inconstitucionalidade da natureza inafiançável, assim como a inconstitucionalidade, por exemplo, de se responder em liberdade pelo princípio da presunção de inocência, certo? As penas, eu acredito que a gente tenha passado realmente de forma mais superficial, mas as penas se encontravam ali nos artigos que estavam nos documentos, então aqui a gente revê as penas do uso permitido quando posse 1 a 3 anos, de uso permitido quando porte 2 a 4, posse e porte uso restrito 3 a 6, posse e porte de uso proibido 4 a 12. Aqui a gente vê que a interpretação é extensiva, então ela também abrange as munições e os acessórios, não só o armamento. E a interpretação extensiva é diferente de analogia, certo? Aqui o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que comete aquela conduta. O sujeito passivo, a coletividade, a incolumidade pública, a paz social, certo? A consumação ocorre quando ele de fato comete aquela conduta, seja ela posse ou porte. E a tentativa quando ele tenta cometer aquela conduta, por exemplo, tentar adquirir. Os fatos equiparados, a gente tem aqui o que então? Vamos rever. Suprimir ou adulterar o sinal de identificação. Modificar para tornar aquela arma equivalente a uso proibido ou restrito, ou então para dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário. E aqui, você portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer aquela arma de fogo que tem sinal de identificação raspado, ou adulterado, ou suprimido, né? Vender, entregar ou fornecer para criança ou adolescente arma de fogo ou acessório à munição. Produzir, recarregar ou reciclar aquela arma de fogo, munição ou explosivo, certo? Aqui a gente vê que quando você deixa aquele armamento ir para a posse de um adolescente ou criança, quando doloso, você está nas penas do artigo 16, certo? De acordo com o inciso 5º. Quando culposo, no artigo 13, por omissão de cautela, certo? O referendo aqui que o povo brasileiro recusou a alteração que tornaria proibida a comercialização de arma de fogo e munição, certo? E é isso, galera. Eu vou continuar aqui na aula, na ligação, para esclarecer dúvidas de quem eventualmente entrar. Caso vocês tenham dúvida, eu tenho o meu contato no grupo de monitoria, vocês podem entrar comigo, em contato comigo pelo WhatsApp, e eu vou estar presente aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, certo, galera? É isso, muito obrigado, até semana que vem. Valeu, bons estudos aí.